Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de métodos matemáticos e na aula de hoje nós vamos voltar a falar de alguns métodos. Basicamente vamos falar sobre o método dos mínimos quadrados e mínimos quadrados recursivo. Então na aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre o método dos mínimos quadrados e vamos tentar associar o método com o método da eliminação de Gauss. Então, para que a gente consiga resolver o método dos mínimos quadrados, precisamos pensar da perspectiva do sistema linear. Um sistema linear seria aquele AX igual a B, que nós já falamos, certo? E para que a gente possa resolver utilizando o método dos mínimos quadrados, nós precisamos usar a pseudo-inversa. A pseudo-inversa, basicamente, ela também é a solução de mínimos quadrados e ela minimiza o erro dessa equação. É como se nós tivéssemos AX aqui no sistema de equações mais um erro, e ela vai minimizar esse erro, certo? Então, como é que nós aplicaríamos a pseudo-inversa? Nós teríamos aqui A transposto vezes A vezes X, e se eu multiplico por A transposto aqui, eu também vou ter que multiplicar por A transposto aqui. Então, na solução lá de mínimos quadrados, a equação da pseudo-inversa vai ficar x igual a A transposto vezes A, isso aqui invertido, elevado a menos 1, vezes A transposto vezes B. Então, essa aqui seria a pseudo-inversa e também a solução de mínimos quadrados. Nosso objetivo aqui é utilizar juntamente com a eliminação de Gauss, então, para resolver o método dos mínimos quadrados utilizando a eliminação de Gauss, nós teríamos que multiplicar a matriz A por sua transposta e a matriz B por sua transposta. Fazendo isso, nós conseguiríamos ter uma matriz quadrada, certo? Então poderíamos usar para matrizes não quadradas e nós conseguiríamos minimizar erros de medição, de sensores e outros problemas que nós temos na prática. Então, para que a gente possa aplicar aqui no método da eliminação de Gauss, o que a gente basicamente vai fazer é multiplicar B por A transposto. Então aqui em matrizes o A transposto seria utilizando X, certo? Então A transposto vezes B, e nós multiplicaremos A pela sua transposta também. Então A vezes A transposto. Então ao fazer isso, nós vamos conseguir resolver o problema utilizando o método da eliminação de Gauss. Então agora nós só precisamos executar o nosso programa. Agora que nosso programa está executado, vamos usar aqui um conjunto de dados que nós já tínhamos usado no problema anterior, só para mostrar que vamos obter o mesmo resultado, pelo menos se a gente conseguir inverter com aquele método escolhido, nesse caso a eliminação de Gauss. Então podemos ver aqui que nós encontramos a mesma solução. Então o que a gente vai fazer agora é tentar aplicar isso a um problema com dados, e esse problema aqui vai resultar numa matriz não quadrada. Então a tabela abaixo apresenta os valores observados de pressão de certa massa de gás correspondente a valores de volume. De acordo com princípios da termodinâmica, existe entre as variáveis uma relação da forma PV elevado a y igual a C, onde y e C são constantes. Então nós temos essa tabela aqui e queremos que seja determinado o valor de y e de c. Como faríamos isso? Utilizando o método dos mínimos quadrados. Temos dados de medição, provavelmente esses dados contêm erro e nós queremos extrair, tentar encontrar o valor de y e de c nessa equação. Então, para que nós possamos encontrar o valor de y e c na equação, a gente primeiro precisa colocar esse sistema na forma de um sistema de equações lineares. Então aqui nós vamos ter PV elevado a y igual a C. Então primeiramente eu vou passar o P que está multiplicando aqui, dividindo para o outro lado, certo? PV. E aí na sequência eu teria uma relação aqui exponencial, V elevado a y igual a C sobre V. O que eu poderia fazer aqui é aplicar logaritmos. Então, eu ficaria com log de C sobre V na base V, é C sobre P, né? P passa dividindo aqui, fica C sobre P. C sobre P na base V iria ser igual a Y. Então, agora para a gente expandir, esse log de C sobre P na base V vai ser igual ao log de C na base V, menos o log de P na base V.
E aí nós podemos agora separar esse C e esse V e esse P da base do logaritmo utilizando mais uma propriedade. Então y ficaria aqui igual ao log de C na base 10, por exemplo, sobre log de V na base 10, menos log de P na base 10 dividido por log de V na base 10. Então aqui nós precisamos entender por que isso aqui pode ser colocado agora na forma de um sistema de equações. Quando nós tínhamos essa relação aqui, a relação original, nós tínhamos uma relação de V, que é algo conhecido, ele está aqui na tabela, elevado a Y, que é desconhecido. Isso não é a relação linear, eu tenho algo elevado a outra coisa. O que eu preciso para ter um sistema na forma AX igual a B é uma multiplicação entre algo conhecido por algo desconhecido. Então vamos tentar analisar aqui. O meu Y, ele é desconhecido, então meu Y ele vai ser o meu X, ou um dos meus valores de X. E o valor de C também é desconhecido, ele vai ser o meu X. O que seria, por exemplo, A? É o que multiplica C. Se C é desconhecido, o log de C também é desconhecido. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter, por exemplo, 1 sobre log de V vezes C, log de C. Então, 1 sobre log de V seria a parte conhecida, porque eu conheço o V, consequentemente eu posso tirar o log desse valor aqui, 1 dividido por esse log também vai ser conhecido. Então esse aqui vai ser o A, menos log de P sobre log de V, eu tenho o valor de P, eu tenho o valor de V, eu posso tirar o logaritmo, isso aqui é completamente conhecido. Então nesse caso aqui, quem multiplica Y é 1, nesse caso, então 1 é conhecido, multiplica X, e a outra parte de A vai ser 1 sobre log de V, que também é conhecido, e multiplica a outra variável. Ok? Então, vou colocar aqui do lado de lá o que é conhecido, que é log de P sobre log de V, e do outro lado vai ficar 1 sobre log de C menos Y. Então, para colocar isso na forma de um sistema, certo? Aqui vai ficar 1 sobre log de V, aqui vai ficar menos 1, e na outra parte vai ficar log de C, vai ficar log de C e Y, só que essa parte aqui é transposta. O meu sistema aqui, ele vai ficar B igual a A vezes X, onde log de C vai ser x1 e y vai ser x2. Então vamos tentar calcular aqui os nossos valores. Certo? Eu vou utilizar aqui uma planilha do Excel só para a gente fazer o cálculo desse log de P, log de C e tudo mais. Então o que eu vou fazer aqui basicamente é copiar os valores de V, os valores de P, e aí vamos usar aqui a relação. Então quem vai ser A? A vai ser igual a 1 sobre log de V, 1 igual a 1 dividido por log 10 de V. Só que aqui eu vou ter que botar vírgula. Então nós temos aqui 1 sobre log de V e aqui menos 1. Então esse aqui vai ser a mesma coisa, igual a 1 sobre log 10 de V. Okay. Aqui é B1, aqui é o outro, aqui vai ser menos 1.
Então posso estender aqui esse resultado. Esse aqui. Então nós temos a nossa matriz A e o nosso B, ele seria o log de P sobre o log de V. Então, igual a log 10 de P dividido por log 10 de V. Log de P sobre log de V. Então, log de P sobre log de V. Log de P sobre log de V. Log de P sobre log de V. Então, como está aqui, log de P sobre log de V, nós temos aqui o valor de A e nós temos o valor de B, certo? Então, o que nós vamos fazer agora é digitar essa matriz lá no programa que a gente fez, que a gente já validou. Então, eu tenho que colocar aqui 0.53431, vírgula menos 1, ponto e vírgula 0.520095, vírgula menos 1, ponto e vírgula 0.48214, vírgula menos 1, ponto e vírgula 0.437101, vírgula menos 1. E aqui eu tenho 0.841.639, ponto e vírgula 0.755864, ponto e vírgula 0.618731, ponto e vírgula 0.43899. Então, basicamente, nós temos aqui os nossos valores. Eu vou apertar o botão. Nós temos aqui uma relação agora, onde o log de C, na base 10, ele é igual a 4.4,29, 0,29, e o nosso y, ele vai ser igual a 1,324. Então, como faríamos para encontrar o valor de C? C, ele vai ser igual a 10 elevado a esse valor. Ou seja, nós encontramos aqui o valor de y e o valor de C, como gostaríamos de ter encontrado, solicitado pelo problema. Então, percebam que nós não tínhamos uma matriz com duas linhas, certo? A matriz A não era 2 por 2 e B não é 2 por 1, para encontrar duas variáveis. O que estamos fazendo aqui é encontrando vários dados e encontrando o ajuste de curvas ou os parâmetros da equação que melhor se adequam aos dados que a gente colocou. Então essa é uma grande vantagem dos mínimos quadrados, é que a gente pode fitar uma curva, e vocês agora aprenderam a usar o programa que vocês têm para resolver problemas utilizando o método dos mínimos quadrados. Então, nós finalizamos aqui por hoje. Na próxima aula nós vamos falar sobre a junção do método dos mínimos quadrados com
o método de Jacob e o método de Gauss-Seidel, que teoricamente vão seguir na mesma linha. E na sequência vamos falar sobre o método recursivo dos mínimos quadrados. Então, mínimos quadrados recursivo é a sequência depois de falar da junção do Jacob com Gauss-Seidel. Ok? Então, se você gostou, clica aí em gostei, compartilhe o vídeo, ajude aí a divulgar esse trabalho e espero você na próxima aula. Até lá!